Vamos lá, pessoal. Continuando a nossa aula, nas últimas aulas eu falei sobre algumas estruturas que nós chamamos de estrutura de decisão. Aula 8 foi estrutura switch case. Estrutura switch case é uma estrutura redundante ao if, mais usada para a criação de menu. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre estrutura de repetição. A primeira estrutura de repetição que eu vou comentar vai ser a estrutura for, conhecida como estrutura para. Né? A estrutura for, ou estrutura para, ela tem, né, como princípio, né, a mesma definição de todas as estruturas de repetição. Ela tem a função de repetir códigos na minha tela. Comando. Então, se eu tenho que repetir algumas vezes o comando, eu não preciso escrever ele várias vezes. Eu uso uma estrutura de repetição. Um exemplo prático para a utilização de uma estrutura de repetição é quando eu quero buscar alguma coisa no meu banco de dados. Então, eu tenho que buscar várias vezes no meu banco de dados. Eu não preciso ficar escrevendo isso várias vezes. Eu faço uma estrutura de repetição que eu tenho um controle de fluxo, que é o meu contador, e o meu contador, eu tenho o limite dele, que é a minha condição. Então, todas as estruturas de repetição, né, pelo menos as principais, ela tem alguma condição. Tá? Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre a estrutura de repetição. Então é quando eu quero repetir blocos de comando, né? Então, para não escrever várias vezes, eu utilizo algum tipo de estrutura de repetição. Então, as mais conhecidas é enquanto, repita e para. Né? Vou falar hoje sobre a estrutura for, conhecida como para. Né? Bom, existem vários tipos de estrutura de repetição. For é uma, while, do while, for each. For each é utilizado para vetor. Né? Vetor, eu vou falar um pouquinho mais para frente, nas últimas aulas. Vetor é um espaço na minha memória que eu posso armazenar vários dados. Tá? Diferente da estrutura de decisão, né? Que é a estrutura de decisão, é o if e o case. Né? A extensão do meu if é o else. Por que extensão? Porque eu posso ou não utilizar. O case é uma switch case, é uma estrutura redundante ao if. Por quê? Porque eu posso escolher uma das duas para trabalhar. Então, vamos lá, né? Estrutura para, né? Pode ser quantas vezes ser necessário. Então, quero repetir várias vezes o meu código. Um exemplo que eu vou mostrar para vocês é um fluxograma de números inteiros, conta de 1 a 10. Né? Então, como é que funciona? Como é que é a minha estrutura do meu fluxograma? Então, abrir aqui a minha caneta. Bora lá. Ó. Eu tenho aqui, deixa eu ver o tamanho aqui. Então, característica dele. Então, característica do meu vetor. Eu tenho do meu vetor não, né? Já estou adiantando a aula, né? Do meu bloco de execução do meu for. Então, o meu for, por padrão, ele sempre vai ter isso aqui. A inicialização, a minha condição e o meu incremento. Professor, como assim meu incremento? O quanto que eu vou andar toda vez que eu rodar aquele fluxo, tá? Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele executa esse código e volta para cá no meu loop, tá? Enquanto quando isso for falso, ele sai e continua a executar. Tá? Professor, como que ficaria se eu fosse fazer o meu fluxograma de um contador de 0, de 1 a 10, de 0 a 10, né? Então, como que eu poderia fazer? Então, simples. Eu posso pegar aqui minha tela em branco, né? Então, pego aqui meu inicializar, então meu início, certo? Declaro uma variável que vai ser uma variável inteira, é um int, né? Então aqui é início.
Legal. Aqui vai entrar a minha estrutura de repetição, o meu for. Simbologia. Então, eu tenho, né, começa parecendo um retângulo e faço as pontinhas dele. Então, isso aqui é a minha estrutura de repetição. E o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho a minha inicialização. Então, o C vai inicializar em 1. Qual é a condição? Enquanto C for menor ou igual a 10, C mais mais. Então, essa aqui é minha estrutura. O que ele vai fazer agora? Ele vai, enquanto isso for verdadeiro, ele vai mostrar o valor de C na minha tela. Mostra o C. E depois eu volto, né? Nem precisava ter essa seta aqui, né? Vou colocar assim. Legal. E volto ele. Poderia fazer lá no Draw, né? Mas até eu abrir, enfim, ficaria mais profissional, mas aí tá a explicação rápida. Então, esse aqui é meu contador de 1 e vai até 10. Por quê? Condição, valor máximo dele, tá? Então, essa é a minha estrutura. Seguindo, né? Então, exemplo, né? Olha o fluxograma mais bonitinho aí, montei, né? Eu pego uma aqui, ele faz do 0 ao 4. Então, quantos números vai aparecer aqui? Vão aparecer 5 números. 0, 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, executando. 0, 1, 2, 3, 4. Então, esse é o valor que vai aparecer na minha tela. Tá? Como que isso vai funcionar lá no meu C Sharp? Agora vamos lá. C Sharp. Abrindo o nosso C Sharp, já deixei aqui aberto para ficar mais rapidinho. Tentar adiantar, né? Então, aplicativo do console.framework. Próximo. Vou colocar aqui em qualquer lugar. Criando o projeto. Dá um zoom aqui para todo mundo enxergar um pouco melhor. Tirar aqui para nossos projetos aqui não tem interesse, então vou aqui, ó. Então, início e fim. Então, início e fim do nosso projeto, um comentário, igualzinho o meu fluxograma, tá? Ó. Então, igualzinho esse cara aqui, que ele tem início, tem aqui meu C, o meu for e mostra o C na tela. Vamos lá. Então, int C, for igual a C, C igual a 1, C menor ou igual a 10, ponto e vírgula, C mais mais. Tá aqui. E vou mostrar o C na minha tela. Console read key. Para não mostrar o C rápido na minha tela, eu vou usar uma função de sleep, que é uma função de tempo de espera. Tá? Para isso, eu tenho que colocar uma função aqui, system.thread. Então, system.thread. E aqui vou colocar um thread .sleep e colocar 200 aí, que é 200 milissegundos, para ele não aparecer tão rápido na minha tela e eu conseguir ver os resultados de 1 a 10 com calma. Tá? Então vamos lá. Dei play. Tá rodando aí, ó. E ele apareceu os números aí de 1 a 10. Foi até rápido, né? Porque até eu puxar a tela para cá. Deixa eu colocar um 500. Então tá aí. Ele executando até meu 10. Então ele executou do 1 ao 10. Relativamente
Simples, tá? Eu posso solicitar para o meu usuário, olha só, digitar o número final, né? Tirar online, que eu não tenho necessidade. Aí eu gravo aqui, int final é igual a convert.to int console read key. E aqui, final. O que vai ser interessante? Agora ele vai parar para perguntar. Ele está dando um erro aqui, ó. Final. Opa, tem coisa aqui que não deveria. Então, final. Fechar aqui. Agora eu vou rodar. Ele vai perguntar o valor, ó. Então, eu cliquei em outra tecla aqui do PC. Então, vamos lá, ó. Então, vou digitar um valor final. Quero o valor 5. Opa, por que o 5 não foi? Ah, professor, você colocou read key. É read line, quero ler a linha. Por isso. Obrigado aí, pessoal, que já tinha percebido. Se alguém percebeu. Então, vamos lá, ó. Colocar o número final 5. Ele vai contar do 1 ao 5, tá? Eu posso trabalhar dentro de uma verificação, eu colocar um if e depois um for. E um for dentro de um if, né? Então, exemplo, eu quero que ele verifique se o número que eu digitei é maior que 0, porque senão eu não consigo contar de 1 até um número negativo, né? Então, eu posso fazer isso. Eu posso chegar para o meu usuário e perguntar se o final for maior que 0, ele executa o meu for. Olha que interessante. Se não, ele pode dar alguma mensagem. Digitar valor maior que 0. Olha que interessante. Então, ele pediu para digitar um valor maior que 0. Então, tá aí. Aí, se eu digitar um número negativo, digitar um valor maior que 0. Aí ele não vai aceitar. Tá? Então, isso é um exemplo interessante para trabalhar. Então, ele digitou um valor maior que 0, ele vai aceitar e ele vai começar a contar. Ó, 1, 2, 3. Ele vai contar até 123, ó, vai indo. Até 123 ele vai repetir. Tá? O que eu posso fazer também é perguntar para o meu usuário. Então aqui ele falou um valor final, mas eu quero acumular uma variável, né? Como assim acumular numa variável? Então vamos pensar num conceito assim. Eu tenho uma sala de aula, uma quantidade de alunos, 10 alunos, e eu quero fazer a média aritmética desses alunos. Então eu tenho que entrar com 10 notas. Só que toda vez que eu perguntar essa nota, eu tenho que gravar em uma variável o que eu digitei. Então, eu pergunto, gravo nessa variável, né, que é a variável nota, e depois eu tenho que guardar essa variável numa variável acumuladora. O que seria essa variável acumuladora? É uma variável que vai acumular todos os valores de notas que eu vou entrar. Então, um exemplo. É a mesma coisa se eu chegar para cada aluno e perguntar qual é a sua nota. Eu pego essa nota, gravei na mão direita. Aí depois vou perguntar de novo para o próximo aluno qual é a sua nota.
Só que antes de perguntar para esse aluno, eu passo para essa mão o valor. Aí eu pego e fico assim, gravando em uma mão todos os valores. Tá? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou perguntar, qual é a quantidade de alunos que eu tenho? Então, console, quantos alunos? Vou gravar um valor quantidade. Tem que ser inteiro, por quê? Porque não existe quantidade de alunos. Ah, tenho 3 alunos e meio. Não, não tem como. É um valor inteiro. Então, convert.toInt console readline. Gravei. Então, o quantidade vai ser a quantidade de vezes que eu vou perguntar para os meus usuários. Então, vou criar um for int c. Olha a diferença. Eu já estou declarando c dentro e ele vai começar com 1. Que legal, o C# ele já praticamente fala tudo para mim. Aí ele pegou, enquanto C for menor ou igual à quantidade, que é o meu valor final, C++. Perfeito. Agora, o que eu tenho que fazer? Criar uma variável, notas, e uma variável, nota. Tudo inicializando com 0. Por quê? Valor nenhum dentro dela. Agora eu vou perguntar o valor. Digite a nota. Opa, tá aqui. Vou gravar em nota. Convert. Opa. Convert.toInt não dá, né? Tem que ser to double. Convert console.read. Opa, readline. Tá aí. Então, o que eu fiz? Peguei e gravei nota. Só que essa nota que está em uma mão, eu tenho que, depois que eu gravei na variável, eu tenho que acumular em outra variável, que vai ser notas. Vai ser notas mais nota. Professor, como assim? Qual é o valor de nota? É 0. Nota aqui, que eu digitei, é um valor que eu acabei de digitar. Então, eu vou acumular em notas toda vez que eu passo. Ao final, eu vou ter a soma dos pontos. O que seria a soma dos pontos? Todas as notas. Então, primeira coisa eu vou perguntar a quantidade de alunos e eu vou acumular todas essas notas. Então, bora lá, vamos ver como é que vai funcionar por enquanto. Então, 3 alunos. O primeiro aluno tirou 10, o segundo 5 e o terceiro 10. Soma de tudo é 25. Se eu quero tirar a média deles, o que eu preciso fazer? Pegar o 25 e dividir pela entrada. Quantas entradas eu tive? Que é a quantidade. Então, eu vou criar uma variável média. Faço o quê? Pego média igual a notas dividido pela quantidade. A média é média. Aí, ó, fiz a média, apresentei na minha tela. Ó, então, vou colocar aqui 8, 10. Professor, mas aí eu não sei quantas eu digitei aqui, né? Então, como é que eu faço? Calma aí. Então, vou pegar aqui o meu
onde que eu mostro a quantidade, aqui, ó, tal, digite A, mais C, mais nota. Aí vou colocar o Azinho, digite A. Primeira, aí agora vai aparecer a primeira nota. Olha que legal, ó. Então, digite a quantidade. Né? Calma aí que eu... Agora eu vou aparecer isso, ó. Então, digita a quantidade. 3 alunos. Agora, primeira nota, segunda nota, terceira nota. Professor, como é que tira esse cara aqui? Já ensinei para vocês, né? Ó. Na hora de mostrar, math.round, vírgula 2. Aí, ó. Apareceu? Ah, ficou um pouco para baixo, né? Tá aqui, ó. Pronto, agora sim, ó. Math.round, média 2,2. Então, agora, 3 alunos, 10, 5 e 10. 8,33, conforme. O que eu falei? Estrutura de repetição for. Nesse caso aqui, né, eu poderia ter utilizado o if igual ao anterior, mas eu nem não coloquei como nesse exemplo, então não tem como ter um número de aluno negativo, então poderia verificar e talvez usar o goto depois no else para voltar, então dá para fazer vários exemplos aí com vocês. Tá bom, pessoal? Então aí um exemplo do for, fiz 2 exemplos práticos para entender. Dá para usar o for de forma decrescente? Também dá, né? Último exemplo. Então, ó, apaguei. For de forma decrescente. Inicializo o meu C. Ó. Nem vamos colocar C, vou colocar I. Para mudar um pouquinho o conceito, né? Então, for. I vai inicializar em 10. Quanto I for maior que 0, I menos menos. I. Então tá aí. Thread.sleep. Só funciona o thread.sleep se você colocar aqui em cima system.thread. Menos, menos, decremento. Tá? Bora lá. Aí, ó. Ah, professor, mas ele foi só até 1. Eu quero que vá até 0. Maior ou igual. Tá aí. De uma forma decrescente. Tudo bem, pessoal? Então, hoje comentei com vocês aí sobre a estrutura for. Na próxima aula, vou falar sobre a estrutura while, que é uma outra estrutura de repetição, e depois a estrutura do while, tá bom? Bons estudos aí pra gente.